Comecei. Bom dia, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês na sexta-feira. Tô adorando fazer isso toda semana, é ótimo. E hoje a gente tá aqui para falar sobre Mercúrio. Antes de começar, a gente vai fazer um pouquinho de mantra, que é sempre bom. Bom dia, Michele. Então, se você puder juntar as mãos na frente do peito. Bom dia, Vládia. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Surya Namaha. Om Soma Namaha. Om Baumaya Namaha. Om Buddhaya Namaha. Om Brihaspataya Namaha. Om Shukraya Namaha. Om Shaneshwaraya Namaha. Om Rahuve Namaha. Om Ketave Namaha. Om. Então, hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre Mercúrio. Lembrando que essa live faz parte desse projeto que chama Semanas Planetárias, onde eu falo durante uma semana sobre um dos planetas que a gente estuda na astrologia védica e os signos, ou o signo que esse planeta rege. E eu resolvi fazer esse conteúdo porque a gente está muito acostumado a ler um signo do horóscopo, que é o nosso signo solar. No máximo a gente normalmente sabe onde está a lua e qual é o nosso ascendente. Mas isso não é, né, isso não é informação suficiente, porque todos nós temos todos os planetas e todos os signos nos nossos mapas natais. E isso é muito lógico na hora que a gente para pensar que a astrologia é uma interpretação da astronomia. Então, o que a gente está estudando é o céu, a partir desse ponto de vista astrológico. Então, se a gente está estudando as influências dos planetas e das constelações, é óbvio que quando eu nasci, uma constelação inteira de Áries não desapareceu do céu, ou Mercúrio foi dar uma volta em outro canto do cosmos. Então, a partir desse ponto de vista, é muito lógico que a gente tenha todas as constelações e todos os signos no nosso mapa. E vale lembrar por que a gente faz esse estudo, né? Para que a gente usa a astrologia? E a gente estuda o nosso mapa e as influências dos trânsitos, porque os planetas, eles influenciam a gente impulsionando a ação. Eles são a engrenagem da lei do karma, né? Eles vão se movimentando e distribuindo aos seres vivos os resultados das suas ações. Eu já falei sobre a lei do karma em outros vídeos e provavelmente vou falar em próximos, porque é um assunto que eu adoro estudar e adoro compartilhar. Então, mas para esse contexto de hoje, né, quando a gente está estudando o nosso mapa natal ou a influência dos trânsitos, que é o que a gente chama de horóscopo, a gente consegue entender melhor os nossos próprios padrões comportamentais. E principalmente a gente consegue ressignificar muito dos eventos importantes que acontecem na nossa vida, né? Ter mais clareza do por que é que as coisas acontecem do jeito que as coisas acontecem, né? Para a gente aprender o quê? Foi derivado de qual ação? Isso tudo... Ai, vou pegar uma aguinha. Isso tudo a gente consegue ter mais clareza na hora que a gente estuda astrologia. Então, vamos ao nosso assunto do dia, que é Mercúrio. O nome em sânscrito de Mercúrio é Buddha ou Buddhi, e isso significa intelecto. E essa é a influência que Mercúrio tem sobre nós. Ele rege o nosso intelecto. Então,
vamos entender melhor, a partir, dentro desse contexto, a partir desse ponto de vista, o que isso quer dizer. Então, para que serve o nosso intelecto? O intelecto, ele é uma ponte entre o mundo externo e o mundo interno. Então, ele recebe as informações dos nossos sentidos, né? Ele é alimentado pelas nossas experiências sensoriais. Ele decodifica essas informações, quebrando tudo em padrões. Então, criança que desmonta, criança não, adultos também, né? Mas que desmonta as coisas em pedacinhos para ver o que está dentro, por exemplo, é extremamente mercuriano. Ou arrumar tudo por cores e colocar os carrinhos todos vermelhos numa prateleira e os verdes na outra, também extremamente mercuriano. Depois que o intelecto quebra essas informações em pequenos padrões... Oi, Edu, que saudade! Então, depois que o intelecto quebra essas informações em pequenos padrões, ele encontra similaridade nos padrões anteriores, né? Então, nos padrões antigos já armazenados. E daí ele dá match nas informações. Então, na hora que eu vejo que tem um treco desse em cima da mesa, eu começo a olhar, é um recipiente, tem alguma coisa dentro, eu já vi isso antes, isso chama copo. Então, esse relacionamento entre as novas informações, né, as informações que estão chegando, e o relacionamento com as informações já armazenadas também faz parte do intelecto. E isso faz com que Mercúrio esteja muito relacionado, esteja muito ligado com relacionamentos, né? Com encontrar pessoas que tenham padrões parecidos com o nosso ou complementares, mas fazer essa relação entre pessoas tem muito a ver com Mercúrio. E depois que ele quebrou as informações, depois que o intelecto quebra as informações em padrões menores, para buscar similaridade com padrões já armazenados, o que ele faz é guardar esses padrões novos muito bem organizados, para que esses padrões novos sejam úteis para fazer os próximos relacionamentos, né? Então, organização desses padrões. E daí já dá brecha pra gente começar com os memes virginianos, né? Que Virgem é um signo de Mercúrio. Bom dia, Cláudia querida, que saudade. Então, Mercúrio rege o intelecto. O caminho é ser alimentado pelos sentidos, quebrar essas informações em padrões menores, relacionar esses padrões com padrões já armazenados e organizar muito bem organizados novos padrões para que seja útil para as próximas referências. Essa é a natureza de Mercúrio, né? Então, Mercúrio se desdobra, essa energia de Buddhi, do nosso intelecto, se desdobra em 2 signos, Gêmeos e Virgem. Em Gêmeos, Mercúrio ganha qualidades do elemento ar, que é muito móvel, né? É o mais móvel dos elementos e é muito agradável, né? O elemento ar, ele tem essa natureza como uma brisa no verão, assim, sabe? De dar essa refrescada, de ser agradável ao tato. E essas qualidades são presentes no signo de Gêmeos. As qualidades do intelecto, de decodificar e de relacionamento, quando tem essa influência do elemento ar, passa a ter muita conexão com a nossa comunicação. Porque a fala, a língua que a gente fala, é um código que ajuda a gente a se relacionar, a entender a necessidade dos outros, a entender o que as outras pessoas querem. Então, de forma genérica, né, se
se Gêmeos existisse dentro de um vácuo, o que não é possível, né? Tem sempre outras influências, mas de forma genérica, as qualidades de uma influência muito grande de Gêmeos está muito ligada a uma comunicação efetiva, a querer espalhar essa comunicação por muitas pessoas. Mercúrio é muito diplomático e amigável, é piadista, né? Gosta de... tem boas sacadas, assim, é esse tipo de piada que tem um timing perfeito. E essas são as principais qualidades de Gêmeos, né? Uma das principais características de Gêmeos. Então, a gente pode dizer que Gêmeos influencia a nossa comunicação. Ah, mas a comunicação de todo mundo é amigável, agradável e efetiva? Não, né? A nossa experiência diz que isso não é verdade. Porque a gente começa a juntar as informações. Então, por exemplo, a gente já viu na semana passada as qualidades de Marte. Marte, ele é muito incisivo, ele é muito independente, ele é focado em um objetivo. Se você no seu mapa tem Marte em Gêmeos, por exemplo, essas serão as características da sua comunicação, né? Você provavelmente vai ter uma comunicação mais pita, mais penetrante, talvez mais dura e agressiva, mesmo que essa não seja a sua intenção, né? Isso é muito... Eu vejo muito isso nas pessoas que, por exemplo, têm Marte em Gêmeos, as pessoas falarem que é mal interpretada, né? Que os outros consideram esse nativo como sendo bruto, ou bravo, ou grosso. E, na verdade, a pessoa só está tentando ser objetiva. Então, o que quer que esteja acontecendo com Gêmeos, a Amanda está falando que ela tem Marte em Gêmeos e é justamente isso. Sempre é. O que quer que esteja acontecendo com Gêmeos no seu mapa, e de novo, todos nós temos Gêmeos no mapa, influenciando alguma área da vida, o que quer que esteja acontecendo com Gêmeos no seu mapa vai influenciar a sua comunicação e vai influenciar a área da vida onde você tem Gêmeos. Eu tenho o meu regente em Gêmeos, então um dos planetas que mais me influenciam, que é Júpiter, está em Gêmeos. Então, isso dá qualidades para o tipo de comunicação que eu tenho, isso dá qualidades para o meu próprio Júpiter, né? Júpiter representa os sistemas de crença e os focos de busca pelo conhecimento. Eu não tenho muito foco de busca pelo conhecimento. Eu gosto de saber de tudo, assim, como o meu foco em relação ao conhecimento é como o ar, ele se espalha. Eu gosto de saber de tudo um pouco. Então, os signos de Gêmeos são muito importantes no meu mapa. E o primeiro motivo é isso, né? Não sei se vocês já notaram que eu gosto de falar sobre conhecimento, que eu gosto de compartilhar as coisas que eu descubro ou que eu estudo. É isso que eu tenho feito ultimamente. Segundo signo de Mercúrio é Virgem. Então, enquanto o Mercúrio usa o elemento ar para construir o signo de Gêmeos, Mercúrio usa o elemento terra para construir o signo de Virgem. Então, em Virgem, Mercúrio ganha muita objetividade ou muita praticidade, né? Porque é isso que é o elemento terra. Então, Mercúrio, ele fica muito focado em questões práticas, fica muito orientado para o detalhe. Ele ganha propriedades de estratégia, né? De entender o que é que pode dar errado, ou ter um objetivo e organizar numa planilha de Excel como é que faz para chegar nesse objetivo. Então, em Virgem, Mercúrio ganha elementos muito fortes ligados à organização, à estratégia, a planejamento, a limpeza, né? Até as coisas bem certinhas. Então, as coisas bem certinhas, o que eu quero dizer é que tá conectada, tá sempre limpa, tá sempre vestido de acordo com a ocasião,
Mercúrio é muito adaptável. As histórias de Mercúrio dentro desse contexto védico são maravilhosas em relação a essa adaptabilidade. Vamos ver se depois dessa série eu consigo fazer uma série para contar um pouco das histórias dos planetas dentro desse contexto védico, porque elas são maravilhosas. Então, Virgem. Virgem está muito conectado com organização, com planejamento, com estratégia. É a nossa inteligência, é o nosso intelecto voltado para as questões práticas desse mundo material, né? Elemento terra. Então, agenda, que horas que eu vou, que horas que eu volto, como é que eu organizo, como é que está minha conta bancária. Todas essas questões práticas do dia a dia estão muito ligadas a essa energia de Virgem. Adoro uma planilha de Excel. Eu adoro uma planilha de Excel. Bom dia, Irina! Só porque eu tô falando de Virgem, você chegou. Eu tenho o meu Atmakaraka em Virgem, né? Vênus, que é o planeta no meu mapa que tem o maior grau e por isso tem grande influência sobre todo o meu mapa, tá em Virgem. Então, eu tenho 2 planetas muito importantes no meu mapa nos signos de Mercúrio. Numa situação meio, às vezes é bom, às vezes é ruim. Acho que como tudo, todos os mapas, né? Mas é maravilhoso. Na hora que a gente entende como essas energias de Mercúrio e dos seus signos nos influenciam, a gente começa a entender como isso está funcionando na nossa vida. Mesmo se você não tem o seu mapa védico, né? Mesmo se você, ou se você tem, mas se você não entende. Você pode fazer esse exercício de entender como está a sua comunicação, como está a sua organização, como está o seu planejamento. Essas questões, mesmo sem estudar astrologia, na hora que você começa a olhar a partir desse ponto de vista, você consegue melhorar, né? Você consegue diagnosticar qualquer tipo de deficiência e você consegue melhorar. Como melhorar? Tomando consciência, sem dúvida nenhuma, é o melhor remédio. É a partir daí que a gente passa a ter qualquer chance de evolução, né? Se a gente nem sabe que precisa evoluir, ou se a gente nem entende que a nossa comunicação é agressiva. Eu estava falando sobre isso ontem, porque é muito engraçado como muitas pessoas não têm noção de que a própria comunicação é agressiva, né? Às vezes as pessoas, elas são super amorosas e super preocupadas com os outros e na hora que fala, você fala, nossa, será que ele tá bravo? E a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. Então, na hora que a gente presta atenção na reação dos outros, em como isso volta pra gente, e na hora que a gente consegue começar a entender, né, como que os outros estão nos percebendo e se isso está ou não alinhado com a nossa intenção, a gente consegue transformar se assim a gente desejar. Ou a gente consegue potencializar, né? Se não tem nada para mudar, a sua comunicação está super eficiente, maravilhosa, se você não sente a necessidade de mudar ou melhorar, você talvez queira utilizar mais, né? Utilizar melhor. Então, isso também é possível a partir das práticas para Mercúrio. Mercúrio é regente das quartas-feiras. Então, quarta-feira é um ótimo dia para a gente fazer divulgações, né? Tende a ter um bom alcance. Ou para a gente se comunicar em questões importantes. A cor de Mercúrio é verde, então usar verde às quartas-feiras pode ajudar a gente a se conectar com essa energia de Mercúrio, né? A prestar atenção em como a gente está falando e como a gente está se organizando nesse dia. E o Bija Mantra que eu uso para Mercúrio, né? Que é o mantra mais simples e que eu faço essa prática todas as quartas-feiras para honrar essa energia, é Om Buddhaya Namaha. Essa
esse mantra tá ali nos destaques do meu perfil no Insta, tá? Se você tem ali um destaque que chama mantras, e esse mantra vai estar lá, se você quiser experimentar. Os mantras para Vishnu também estão conectados como mantras que fortalecem Mercúrio. Mas se você quer realmente fortalecer Mercúrio e as questões ligadas ao seu intelecto, o que você pode fazer de mais eficiente é prestar atenção de como você está cuidando dos seus sentidos, né? Eu comecei lá atrás falando que o intelecto é nutrido, é alimentado pelos nossos sentidos. Então, a melhor forma são os sentidos que alimentam a nossa inteligência, o nosso discernimento ou o nosso intelecto. Então, nem sempre a gente tem essa clareza, né? A gente passa muito tempo olhando o Instagram sem a verdadeira noção de que isso é o arroz e feijão da nossa inteligência, né? O Ayurveda conta pra gente que tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu cheiro, tudo que eu sinto e tudo que eu como, o que eu como é mais fácil da gente fazer essa relação. Mas todos os nossos tudo que a gente recebe através dos sentidos entra em mim, passa por um tipo de digestão e depois dessa digestão se transforma no que eu sou. Então não existe você estar vendo uma série no Netflix e achar que depois disso você vai desligar a televisão e pronto, acabou. Não importa a porcaria que você esteja assistindo, porque depois que você desligar a televisão, isso não tem mais nenhuma influência sobre você. Isso não é verdadeiro, né? O que a gente assiste nutre, né? Tudo que a gente recebe pelos nossos sentidos nutre o nosso intelecto. E você pode estar se alimentando só de junk food. Você pode estar nutrindo a sua inteligência de porcaria. Olha que importante, né? Olha que relevante. Então a gente fica assistindo as coisas sem essa responsabilidade. Ou ouvindo música ruim, girando a timeline do Instagram, sem entender que a gente está dando uma péssima nutrição para o nosso próprio cérebro e que isso não vai ser benéfico para a gente. Então, como Mercúrio é racional, hoje a gente não vai falar de remédios mágicos e místicos. A gente vai falar de uma dieta equilibrada para o nosso intelecto. O que é uma dieta equilibrada para o nosso intelecto? Obviamente, ter responsabilidade pelas coisas que a gente fala e prestar atenção no que a gente está escutando, né? Ver se a gente está entendendo bem a comunicação dos outros, é essencial para o equilíbrio do nosso Mercúrio, né? Palavras ditas sem responsabilidade pode acabar com vidas. É muito relevante isso. Ler, óbvio, a gente sempre entende, sempre aprendeu, né? Que ler deixa a gente mais inteligente. E escrever também é um ótimo remédio para Mercúrio. Então, agora a gente entende por quê, né? Essas são ações ligadas a Mercúrio. Por exemplo, um dos remédios relacionados a Mercúrio é, em vez de você recitar mantras, você escrever mantras. Se você for das bruxices, você pode escrever mantra com uma caneta verde, por exemplo, que é a cor de Mercúrio. Jogar xadrez, né? Em vez de ficar jogando o joguinho idiota no celular. Nem lembro os nomes dos joguinhos idiotas, porque eu não sou dos jogos, não sou muito boa nisso, mas é isso, né? Se você pegar um jogo inteligente que te faz raciocinar, como o xadrez, como o gamão. A Valentina tá falando que o Mercúrio dela tá bem cuidado, é verdade. A Valentina lê horrores e, nossa, é maravilhoso. Eu adoro as dicas de leitura que a Valentina dá no Instagram dela. Então, gastar o seu tempo para se distrair jogando gamão ou jogando xadrez vai ser mais útil do que ficar jogando, né, ficar
olhando mídia social ou perdendo tempo, gastando realmente tempo com coisas que não te nutrem. O meu hobby mercuriano no momento, né, além de Mercúrio ter muita influência no meu mapa, por causa desses pontos que eu já falei, agora eu tô passando por uma subregência de Mercúrio. Então, vai ter uma época da sua vida em que Mercúrio vai ser o planeta mais influente. Isso é uma técnica que se chama Vimshottari Mahadasha, né? É uma técnica da astrologia védica. E eu tô passando por uma subregência de Mercúrio. E para mim, eu descobri o melhor hobby mercuriano da minha vida, que é costurar. Porque costurar tem uma parte de cálculo, precisa de muita atenção, precisa ser super detalhista e super caprichoso, né? Eu gosto muito de eficiência. Então, muitas vezes eu não presto muita atenção, eu não tenho esse detalhismo para às custas da eficiência. Na verdade, eu perco esse capricho com o detalhe por causa da eficiência, né? Porque eu quero entregar, eu tenho que fazer. Então, é melhor feito do que bem feito em alguns momentos para mim. Mas Mercúrio pede o contrário. Mercúrio pede que você seja minucioso, que você seja caprichoso o tempo todo. Então, toda vez que eu estou costurando e estou totalmente atenta aos detalhes, eu sinto meu Mercúrio dando pulinhos de alegria dentro do meu cérebro. E a partir desse entendimento do que é Mercúrio, você obviamente consegue pensar em outras coisas que estimulam isso, como costura, né? Nenhum texto clássico de Jyotish está falando para você costurar, para fortalecer o Mercúrio, mas eu sinto muito isso. Eu sinto que para mim, eu estou muito focada e eu estou aos detalhes e estou sendo muito caprichosa na hora que eu estou fazendo esse exercício. Bom, eu quero muito saber sobre o seu Mercúrio e sobre qualquer dúvida que você tenha em relação a isso. Então, se você quiser postar aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em responder. Mas eu queria compartilhar mais uma coisa com vocês, que na semana que vem, o céu tá muito doido. Tem muita coisa acontecendo no céu e a gente tem 2 dos eventos mais famosos da astrologia, que temos um eclipse lunar na quarta-feira, dia 26, dia de Mercúrio. E no dia 29, Mercúrio entra em movimento retrógrado. Então, Saturno também fica retrógrado no domingo, se eu não me engano. Então, a gente começa, num espaço muito curto de tempo, uma temporada de eclipse e uma temporada forte de retrógrados. Então, a Ju falando, é o céu que confunde a gente. Desculpinhas astrológicas, né, Ju? Sempre dá uma aliviada, ou pelo menos traz uma piada pra gente. Então, na semana que vem, a gente começa uma temporada de eclipse e a gente começa uma temporada muito forte de retrógrados. Então, eu quero muito compartilhar com vocês numa live na segunda-feira que vem, dia 24, às 5 horas da tarde. Eu vou compartilhar com vocês o que são esses 2 eventos, né? O que é um eclipse, o que é um planeta retrógrado, como esses eventos podem te influenciar e como a gente pode se alinhar, né? Como a gente pode estar preparado para isso e tirar o melhor desses eventos. Então, fica por perto. Segunda-feira, às 5 da tarde. A gente continua as semanas planetárias por um tempo, até falar de todos os planetas. Então, sempre às sextas-feiras, às 8 da manhã, eu vou estar aqui com vocês para compartilhar mais sobre os planetas que estão falando de você, né? Não é uma coisa que está distante, como você viu nesse assunto de hoje. Mercúrio está falando do seu intelecto, da sua comunicação e da sua organização, né? Não é uma coisa de hippie, é também, mas não fala de alguma coisa externa. Então, eu fico muito feliz de poder trazer essas informações para vocês e eu espero que a gente continue conectados por aqui. Eu vou agora ler um pouco das perguntas. A Melina está falando que sempre gostou de costura e de artes manuais e que tem Marte em Gêmeos. Faz muito sentido.
Eu também, né? Artes manuais, habilidades manuais estão muito ligadas a Mercúrio. Fortalece Mercúrio e é fortalecido por Mercúrio. Então, realmente tem muito a ver essas habilidades. A Ana também tem Mercúrio como Atma Karaka, muito bom mantras para Vishnu, para quem tem Mercúrio como Atma Karaka. A Cris fala que Mercúrio está em Peixes. Mercúrio em Peixes é um posicionamento muito interessante, porque Peixes fala do mundo não material, né? Peixes fala de um mundo transcendental. E Mercúrio está muito focado no mundo material. Então, Mercúrio, quando está em Peixes, ele precisa descobrir outras formas de agir. E consegue ter uma visão sobre esse mundo espiritual, ou esse mundo transcendental, muito diferente do que as pessoas normalmente têm. Então, é muito legal. Que mais? A Melina tá falando que ela já foi chamada, já chamaram ela de grossa, e ela tem Marte em Gêmeos. Normalmente, a comunicação de Marte em Gêmeos, ela é muito incisiva e ela tem muita capacidade de inspirar os outros a fazer alguma coisa. É uma comunicação meio de um treinador, sabe? Que fala, vamos lá, time, vai dar certo, vai acontecer. Mas quando ela não é direcionada para isso, não é direcionada para inspirar os outros à ação, ou direcionada a impulsionar os outros, que tem a ver com Marte, ela pode sair meio errado, né? Ela pode sair meio explosiva. A Yara também tem um mapa todo mercuriano. Mercúrio em Libra com Rahu, tem que prestar bastante atenção em Vata, né? São muitos elementos Vata num lugar só. A Karina está perguntando como fazer para amenizar os efeitos de Mercúrio em combustão. A melhor com essas ações que eu falei agora nessa última parte da live, né? Fazendo coisas que nutram bem esse Mercúrio. Tende a ser ótimo. Não sei qual é o nome da PL Ribeiro, mas ela tá falando, na hora que eu falei de Mercúrio retrógrado, ela falou para preparar os HDs externos. É exatamente isso, é bom ter backup em tudo. A Cris vai ficar bem quieta na quarta-feira, é bom estar mantrando. Sebastião, querido, quanto tempo. Eu que agradeço. Beijos pra Ali. A Rose está perguntando, e quando você tem Mercúrio retrógrado no mapa natal em Câncer na casa 8, né? Não dá para... tem algumas conclusões que a gente poderia falar com uma certa segurança sobre isso, como, por exemplo, um conhecimento, inteligência emocional ou uma capacidade de lidar com as emoções dos outros, mas é uma informação muito fragmentada, né? Um monte de gente falou, eu tenho Mercúrio na 12, eu tenho Mercúrio em Touro, eu não tenho como fazer uma avaliação eficiente sobre isso sem olhar o mapa todo, porque, por exemplo, nesse caso da Rose, depende de onde está a Lua, depende de onde estão os signos de Mercúrio, depende do posicionamento de todo o mapa para a gente conseguir ter uma consciência realmente do que com esse Mercúrio, né? Quais são as possibilidades mais afuniladas da influência desse Mercúrio. A Ana tá falando porque ela ama escutar o Vishnu Sarasahama. Ai, esqueci o nome do mantra. Mas sim, ele é maravilhoso, realmente. E a Cláudia tá falando que tem os Gêmeos como ascendente, né? Tem muito a ver. O ascendente fala muito da nossa personalidade. Nesse caso, é muito importante cuidar do intelecto, né? Cuidar do que está te nutrindo. Mas eu conheço a Cláudia, então eu sei que ela já tem esse cuidado, né? Da dieta da inteligência.
e como usar a comunicação, né? A comunicação para cura, por exemplo, é maravilhoso e é o que você faz. O Francisco está falando que tem Mercúrio, Sol e Sagitário na casa 4. Que fica com a cabeça cheia de ideias, mas tem dificuldade em comunicar, né? Na casa 4, a dificuldade não é de comunicar exatamente, tá ligado com isso, obviamente, mas é de pôr para fora, porque a casa 4 é a casa de dentro, né? A casa que fala do nosso ser interior. Então, realmente é um movimento que é um posicionamento que tem a capacidade de movimentar demais por dentro, né? Realmente fazer as coisas borbulharem por dentro, mas tende a ficar no dentro, porque a casa 4 não é uma casa de expressão, não é uma casa de ação, não é uma casa de exteriorização, é uma casa de interiorização. Gente, adoraria ler o mapa de todos vocês e saber de todos os Mercúrios. E espero um dia fazer isso, ter a oportunidade de interpretar o seu mapa. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês na segunda-feira, às 5 da tarde, para a gente falar desses eventos da semana que vem. E por enquanto eu agradeço muito o tempo de vocês nessa manhã de sexta-feira. É um prazer enorme para mim compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. E eu espero que a gente se encontre em breve. Você pode continuar me mandando as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo ou no direct, como você quiser, que eu vou respondendo aos poucos. Beijo para todos, um ótimo dia e muito obrigada!